Oi, voltamos para mais um vídeo do Projeto Balaia e hoje vamos falar sobre conhecer a Deus. Ontem eu estava meditando na palavra de Deus em Jeremias e Deus falou ao meu coração muito forte sobre conhecê-lo, né? Quando eu lia a palavra conhecer a Deus, ela foi fluindo na leitura e eu pensei em trazer esse vídeo para vocês. E quando eu fui orar, quando eu fui meditar, e hoje de manhã quando eu acordei fui orar novamente sobre essa palavra, para que Deus confirmasse isso ao meu coração, para trazer a vocês, eu fiquei pensando como é triste, né? A minha geração, né? A gente tem acesso a tantas informações de forma tão rápida, tão acessível, em redes sociais, em jornais, aqui mesmo no YouTube, né? O conhecimento hoje ele está para quem quer. Hoje com o celular você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue escrever um livro, você consegue gravar vídeos, você consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado do continente, mas estamos cercados de tantas informações. E a Deus? Nós conhecemos a Deus? Nós buscamos conhecer a Deus? E isso eu falo não só para você que está assistindo, mas também para mim, né? Como é que a gente, no nosso dia a dia, acaba nos acomodamos na busca de conhecer a Deus, na busca de se aproximar de Deus. E ontem, quando eu estava meditando na palavra e hoje pela manhã, o Espírito Santo me incomodou muito para falar disso com vocês, sobre conhecer a Deus. E eu fiz aqui um pequeno roteiro. Eu não gosto de fazer roteiro, mas dessa vez eu fiz, tá aqui, porque eu anotei algumas coisas para passar nesse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco mais longo. Eu acredito que vai ser um pouco mais longo porque ele vai ter uma reflexão sobre o se aproximar de Deus, né? Sobre essa desconstrução que a gente quer sempre saber de tantas coisas, mas por que a gente não busca conhecer o nosso Criador? Por que a gente não busca conhecer o nosso Deus? Vamos iniciar aqui no livro de Jeremias, que vai ser o nosso livro base de hoje, capítulo 9, versículo 6, que fala assim: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Bem, aqui no contexto, o Senhor estava falando ao povo de Judá que frequentava o templo físico, eles iam adorar o Senhor, eles iam oferecer sacrifício ao Senhor, e eles escutavam várias vozes, vários profetas que falavam que Jerusalém era um lugar seguro, porque o templo estava em Jerusalém, porque Deus estava com Sião e que nunca aconteceria invasão. E aquele povo se apegava àquelas palavras, aquelas vozes, né? E Jeremias veio com a palavra do Senhor, dizendo que aquele povo deveria se arrepender e se aproximar do Senhor, se consertar com o Senhor, porque os anos estavam passando, mas aquele povo, ele continuava envelhecendo, geração vinha, geração ia, e aquele povo não conhecia Deus, adorava a Deus com os seus lábios, adorava a Deus com os sacrifícios, mas o seu coração estava longe de Deus. E aqui o primeiro ponto, né? Quantas vezes eu e você somos assim, né? A gente vai ao templo, a gente nasce em uma igreja, a gente fala que ama Deus, a gente diz que recebeu o Espírito Santo, mas não temos experiências com Deus, não temos experiências, não temos milagres para contar, não temos uma intimidade com Deus para ouvir a sua voz, e os anos passam e vão, né? Como está em Jeremias 8, versículo 20, que Jeremias fala
Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Então, era uma geração que ia, nascia, envelhecia, ia ao templo, mas não estava salvo, porque não conhecia o seu Deus, não conhecia o seu Criador. E o Senhor Jesus, ele até falando através do profeta, no capítulo 8, versículo 7, ele faz uma crítica àquela nação, né? Que também serve para mim e para você, que fala assim, versículo 7 do capítulo 8: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui uma crítica bem pesada que Deus fez a Sião e a mim, a você. A gente conhece quando vai chover, a gente, quando olha para alguém, a nossa intuição às vezes fala, essa pessoa não é confiável, eu não devo ir por esse caminho, ou eu tenho que seguir da profissão. A gente consegue identificar algumas coisas na nossa vida, mas será que a gente consegue identificar a voz de Deus? Será que a gente de fato conhece o nosso Deus? E nesse sentido, deixa eu fazer uma pausa por causa do carro. Nesse sentido, eu estava refletindo na minha cama, né? Que foi muito bom, e é muito bom passar por provas, é muito bom passar por desertos, porque neles você tem a oportunidade de conhecer um Deus que você escuta o pastor falando, que você lê na palavra, que ele abriu o mar vermelho, que ele curou os cegos, que ele fez o morto ressuscitar. Mas é quando você está passando por essas coisas, por essas lutas, que você consegue conhecer esse Deus. Não só de ouvir falar, mas de conviver com ele e ver o agir dele na tua vida. Quando você se entrega de fato para esse Deus, ele se manifesta na tua vida. E eu não quero que você assista esse vídeo e não saia com a palavra salvação, né? Como eu falei há poucos, aquele povo e nós, às vezes, deixamos o tempo passar, confiando que algo vai mudar com o passar do tempo e não buscamos a nossa salvação. E a vida passa e a gente não conhece o nosso Deus, não conhece o Senhor. Quando você vai em Jeremias 7, que eu não ia ler essa parte, né? Mas me veio agora, o Senhor, ele fala para o povo o seguinte, assim diz o Senhor, capítulo 7, versículo 3 de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirtes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramartes sangue inocente neste lugar, nem andartes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então o Senhor, ele estava reclamando com aquele povo, que dizia que conhecia o Senhor, mas não endireitava o seu caminho, não buscava ouvir a voz do Senhor. Como é que você sabe que você está no processo de conhecer o Senhor? Quando as tuas obras testificam que o Senhor vive em ti. Quando aquele velho homem, aquela velha natureza, ela dá espaço para uma criatura que é totalmente submissa a Deus, que é totalmente submissa àquilo que está na sua palavra, que escuta a voz de Deus, né? Você sabe que conhece a Deus quando você escuta a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos cercam, as vozes do medo, as vozes da dúvida, as vozes da ansiedade, da insegurança. Existem tantas vozes no nosso dia a dia. E a voz de Deus? Porque Deus fala. Em Jeremias 7, versículo 24, o Senhor, ele fala:
que o povo, ele não ouviu e nem inclinou os seus ouvidos quando ele falou com eles. E eles andaram nos próprios caminhos, nos seus próprios conselhos, ou seja, deixaram de ouvir o conselho do Deus que os criou para ouvir os seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. Então, não se deixou guiar por Deus. Você sabe que conhece a Deus quando você se deixa guiar pela sua palavra, guiar-se por Ele, porque Deus fala. Ele fala através desse vídeo com você, Ele fala através de um amigo, Ele fala através da sua palavra, que é o principal vínculo que você tem que ter com Deus, de leitura da sua palavra, de buscar a sua presença, de buscar cada dia mais se aproximar desse Deus que te ama e que quer mudar a tua vida, né? Nosso Deus é tão maravilhoso, e no meio de tantas vozes que nos cercam, vozes de falsos profetas, falsas profecias, falsos pastores que existem atualmente, tantas coisas, tantas vozes, né? Se você for ler Jeremias 7, tem isso, né? Se você melhorar o seu caminho, seguindo a palavra e ouvindo a voz de Deus, você vai conhecer esse Deus. Não só de ouvir falar, mas de falar, eu conheço Deus. Eu conheço o que Deus fez na minha vida. Eu conheço o que esse Deus é capaz de fazer na minha vida. Isso é uma fé não religiosa. Isso é uma fé inteligente. Você saber quem é o teu Deus. Você saber o que Ele pode fazer na tua vida por experiência. Não pelo que você ouviu falar, pelo que você ouviu dizer. E aqui, né, Jeremias, eu faço uma pergunta para você, né? Se Deus fala e também existem tantas vozes no mundo, qual é a voz que você está ouvindo, né? Qual é a voz que você está dando atenção? Qual é a voz que você está deixando dominar a sua vida? Será que é a voz de Deus? Ou será que é a voz do seu entendimento? É a voz da sua faculdade? É a voz da sua profissão? É a voz do seu status? Se essas vozes, elas são mais importantes do que a voz de Deus, eu sinto muito te falar, mas a salvação ainda não chegou, né? Ela ainda não brotou no teu coração, porque a palavra de Deus fala que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E quando você vem aqui nesse questionamento de Deus, nesse tempo de Jeremias, ele questionava o povo que estava indo para o templo físico e dizia que adorava a Deus, mas no seu coração, nas suas intenções, eles não seguiam a esse Deus. Eles não eram sinceros com Deus. E Deus conhece quando nós somos sinceros com Ele. Ele sabe quando a gente está vivendo só de aparência, quando a gente está vivendo só para mostrar uma santidade que não existe. Ele conhece o nosso coração. E naquele tempo, o povo ia para o templo, né, físico, para adorar. Mas hoje, eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo hoje simboliza o templo do Espírito Santo. Antigamente, as pessoas, as hipócritas, né, vestiam as roupas, iam no templo físico e diziam ser santas só porque estavam no templo e achavam que porque estavam frequentando aquele templo, elas estavam seguras. Hoje, o desafio é nós mantermos esse templo, que é o nosso corpo, sendo perto de Deus, estando perto de Deus, produzindo obras e seguindo os caminhos do Senhor, os caminhos que estão na sua palavra. Para conhecer a Deus, é preciso se aproximar de Deus. É necessário renúncia.
Muita gente fala da questão da graça, que Jesus, quando morreu na cruz, tá tudo pago, mas não significa que você não precisa se santificar, que você não precisa fazer a sua parte, que você não precisa apresentar o teu corpo diante de Deus e lembrar que Ele é o templo do Espírito Santo e que Ele habita em ti. Ele quer habitar em ti, Ele quer fazer morada em ti. Para conhecer a Deus, é preciso ouvir a sua voz, é preciso ser templo do Espírito Santo. E o tempo de fazer isso não é amanhã, é hoje. Né? É hoje o tempo aceitável. Né? Aqui esse versículo 20 do capítulo 8 de Jeremias, ele me tocou bastante, porque Jeremias falou assim: passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos, o tempo está passando, os sinais estão aí, todos os dias os sinais mostram que Jesus está voltando. No nosso país é uma instabilidade e as pessoas estão preocupadas quem vai ser o próximo presidente, o que vai acontecer, se um lado vencer, se o outro perder. Nós não estamos salvos, nós ainda não conhecemos a magnitude do nosso Deus, nós ainda não temos intimidade com o nosso Deus. Isso é de fato a coisa mais preocupante da nossa nação. Nós somos o país mais cristão que eu conheço, que se conhece, mas que não conhece o seu Deus, que não conhece o Deus que diz, que professa fé. É um povo que louva com os seus lábios, mas as suas obras é totalmente contraditório aquilo que está na sua palavra. Conheça a Deus, você, mulher negra, se aproxime desse Deus, tenha experiências com esse Deus. A gente se gloria muitas vezes por pertencer a uma denominação, por pertencer a uma religião, por participar de um grupo de igreja, por ter uma faculdade, por ter, não sei, a gente se gloria pelo nosso conhecimento, pelos status que temos, mas a gente se gloria por conhecer o nosso Deus, né? Jeremias, no versículo 9, ele fala assim, capítulo 9, versículo 23 e 24, ele fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, não se glorie por estar dentro de um templo físico, não se glorie por ser uma pessoa altamente inteligente, ter um QI alto, ter uma profissão que paga bem, ter riquezas. Tudo isso, gente, vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. Eu vou passar, você vai passar. Geração nasce, geração morre. E não estamos salvos, porque não conhecemos ainda o nosso Deus. E Deus, Ele quer ser conhecido. Ele quer ser Deus na tua vida, né? E quando eu falei sobre foi bom ser provada, é bom ser provada, e me entenda aqui porque parece assim que ela gosta de sofrer. Mas quando você tem muitas experiências com Deus, como eu estou tendo a oportunidade, tive a oportunidade de ter, você também vê a provisão de Deus, você também vê a palavra dele se cumprindo. Você lê, por exemplo, um capítulo que fala de promessas e você entende que aquilo ali não está só em um texto da Bíblia, porque você já viu esse Deus cumprindo essas mesmas promessas na tua vida, entende? Então, isso é um privilégio. Isso é um privilégio de só quem se aproxima de Deus tem esse privilégio de sentir, de ler uma palavra e falar, olha, isso aqui é verdade, porque na minha vida foi assim. Na minha vida o Senhor, Ele realmente não me deixou ser envergonhada,
Na minha vida o Senhor realmente foi a água viva. Na minha vida o Senhor realmente foi providência. Eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus e eu posso falar desse Deus para você. Porque eu vivi e eu vivo experiências com esse Deus. Eu te convido a conhecer esse Deus, né? Se aproximar dele. E não existe outra forma de conhecer esse Deus a não ser lendo a sua palavra, buscando esse Deus, orando. E eu não estou falando aqui para você não se congregar, para você não participar de uma denominação, para você não participar de um grupo, de igreja. Por favor, me entenda. Mas nada disso substitui o momento que você terá a sós com esse Deus. Nada disso substitui os momentos de oração, de clamor que você tem diante desse Deus. Quando você apenas vai à igreja e ora, e canta, chora, se emociona, sente a presença de Deus, isso é maravilhoso. Mas você já experimentou entrar no seu quarto, fechar a porta e falar: Deus, o pastor falou isso hoje, falou sobre livramento, e na minha vida eu preciso de um livramento. Se a tua palavra fala isso, e eu creio que é verdade o que está aqui, eu quero viver o que está aqui. E você olhar em cima disso e ver o Senhor fazendo esse livramento na tua vida, e ver Deus abrindo portas na tua vida. E não é só pelo que Deus pode fazer. Conhecer a Deus não é só sobre aquilo que Ele pode te dar. Às vezes, nós somos muito interesseiros, né? Eu quero conhecer a Deus porque se eu pedir, Ele vai me dar as coisas. Não é só isso, né? Ele é dono de tudo, do teu ar que tu respira, da tua família, dos teus projetos. Ele já é dono de tudo, Ele não precisa de nada. Ele é Deus, afinal de contas. É você que precisa de Deus. Mas conhecer a Ele, porque isso vai passar, essa vida vai passar. Tem uma música da Marcela Thaís que eu gosto muito, que é... Eu esqueci o nome da música, eu gosto muito, mas eu esqueci. Mas basicamente é: olha, essa vida vai passar rápido, não brigue tanto com as pessoas, não reclame por coisas bobas, não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar seus pais e não fique guardando as taças. A música basicamente fala isso, que essa vida, ela vai passar rápido. Se eu e você envelhecer, será grandioso. Se a gente envelhecer tendo experiências para contar com Deus, tendo experiências para repassar. Não sei se você quer ter filho, não sei se você já é pai, se você é mãe, mas tendo experiências para repassar para os seus filhos, para as próximas gerações desse Deus, porque tem tantas informações hoje, né? Tem tanta tecnologia, a inteligência artificial, mas isso não substitui você conhecer a Deus. Você pode, inclusive, usar essa tecnologia para se aproximar de Deus, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é pegar um versículo, por exemplo, de Ezequiel, porque Ezequiel tem muitas figuras de linguagem, tem muitas ilustrações, e eu vou lá no Gemini e falo assim: Gemini, transforma esse versículo, esse capítulo em imagem. E ele transforma, eu consigo visualizar aquilo que está escrito. Ou você pedir para uma inteligência artificial a te ajudar a entender aquele texto, a compreender. Tudo isso é maravilhoso, mas não substitui você conhecer a Deus, você se aproximar desse Deus, porque é muito triste. Assim, eu falei com Deus: Pai, é realmente muito, muito decepcionante. Você tá vendo uma geração que tá surgindo, que não te conhece, que não sabe o que é receber o teu amor, que não sabe o que é ter intimidade contigo. E nós estamos indo para a igreja física, mas não estamos tendo o Senhor como Pai. Não estamos íntimos do Senhor, não estamos te conhecendo, assim como o povo lá de Judá, né, que Jeremias falou: estamos indo te louvar com os lábios, mas o nosso coração
ele não está voltado para ti. Infelizmente, ele não está voltado porque ainda nós não conhecemos o Senhor. E quando as provas vêm, a gente se afasta, que é a oportunidade de se aproximar do nosso Deus. A gente se afasta porque não tem uma base, não estamos no raso. Ainda estamos no raso, eu ainda estou no raso. Eu queria me aprofundar mais em Deus, eu queria ficar assim, né, até cobrir a minha cabeça no Senhor, né, me deleitar no Senhor, descansar no Senhor, não me preocupar com nada no Senhor. E às vezes eu me vejo preocupada, mesmo sabendo que Ele cumpre todas as promessas, porque ainda estou conhecendo, mas o pouco que eu conheço, eu já vi que Deus, Ele é fiel. E Ele é justo para cumprir tudo que Ele promete, mas não é só pelas promessas, entenda? É pelo prazer de conhecer esse Deus. E eu oro, né, para que você sinta sede, uma sede não de uma água que você bebe, daqui a pouco você sente sede, mas sede da água viva, sede de conhecer esse Deus, sede de se aproximar dEle, porque Ele quer ser conhecido por você, né? E esse vídeo pode ser, de repente, um convite para você que ainda não conhece, para você que só vê os vídeos e ainda não se aprofundou. Se aproxime de Deus, faça uma oração. Deus, eu quero te conhecer. Não pelo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor pode me curar, o Senhor pode mudar a minha situação financeira, o Senhor pode abrir uma porta de emprego, o Senhor pode me dar um relacionamento. Eu sei que o Senhor pode, mas o que eu quero aqui é te conhecer. Porque tudo isso vai passar. E eu quero conhecer o Deus que me criou, o Deus que é o meu Pai, o Deus que me conhece. Eu quero conhecer esse Deus, porque eu sei que Ele já me conhece. Eu te convido para fazer essa oração. É uma oração que não é interesseira, porque você não vai pedir nada para Ele. Nada, só agradecer, porque eu tenho certeza que Ele já fez muitas coisas na tua vida. O fato de você estar viva, de você estar vivo, já é um milagre. Conheça o dono do milagre, conheça o dono da vida. E eu oro para que esse vídeo, ele alcance o teu coração, mas ele também alcance a tua mente. E você sinta vontade de sozinho buscar conhecer esse Deus. E esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau!